Olá, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Hoje vamos a mais uma aula de transferência de calor 2. Vamos começar o assunto de escoamentos externos. Finalizamos a introdução e agora vamos ao novo tópico. Pois bem, vamos inicialmente ver esta figurinha, esta foto de um caminhão, mas o que tem a ver, com a disciplina? Bem, este caminhão, ele possui aqui uma unidade condensadora, ou seja, um caminhão que carrega um determinado produto que deve estar numa carga fria, numa baixa temperatura. E é de suma importância a análise, o projeto de um balanço de cargas térmicas no interior deste caminhão, logicamente no interior de seu baú. E algumas das cargas que podemos citar aqui é radiação solar, então a intensidade dos raios solares que vão aquecer as paredes, a própria carga, caso ela esteja numa temperatura maior no momento que entra no baú. Outra bastante importante que podemos citar é a questão da perda de calor por convecção, inicialmente por condução através das paredes isolantes desse baú e depois por convecção para o ar externo. Então, neste exemplo, nós teríamos ar quente escoando através dessa carroceria. Seria formada camadas limites em todas as placas, em todas as superfícies, e essas camadas limites seriam responsáveis pela extração, pela adição de temperatura, pela adição de energia térmica à carga. E a responsabilidade dessa unidade de refrigeração, de um condensador, no interior um evaporador, é retirar este calor que adentra. Então é importante conhecermos qual é a carga térmica que devemos nos preocupar para este determinado problema. Logo, é de grande importância conhecermos os parâmetros da camada limite e o H, que é o coeficiente de convecção. Outro exemplo que podemos citar aqui é a questão de mudança na microestrutura de materiais. Vamos supor que algumas placas foram aquecidas e elas são submetidas a um determinado escoamento. E é importante conhecermos as propriedades desse escoamento para determinarmos a taxa de fluxo de energia térmica e a velocidade de resfriamento dessas placas, porque sabemos que a velocidade de resfriamento vai causar um grande impacto na questão da microestrutura. Se a velocidade de resfriamento é muito alta, podemos ter geração de trincas, um grande endurecimento do material. Então nós vimos nas aulas anteriores que a questão da transferência de calor, transferência de energia térmica, apresentamos o número de Nusselt, o número de Nusselt local e o número de Nusselt médio são bastante importantes, foram apresentados. Também vimos o número de Sherwood local e o médio, como foi feito para transferência de energia térmica, e o número de Sherwood é referente à transferência de massa. Nós vimos todos esses detalhes. Agora, é importante sabermos de onde virão essas correlações. Nós vimos que o Nusselt é função de X, Reynolds e Prandtl, e o Sherwood é em função de X, Reynolds e Schmidt. Isso para uma camada limite, uma placa plana, por exemplo. E essas correlações, de onde elas vêm? Pois bem, elas vêm de relações empíricas, de experimentos, de dados obtidos em laboratórios, e teóricas, análises teóricas, que pode ser uma análise matemática, com bastante simplificações, com bastante hipóteses, ou uma análise numérica, que também é algo teórico, onde simulações serão feitas, e nessas simulações um maior grau de complexidade pode ser adicionado. Então, como definir? Primeiramente, vamos falar um pouquinho sobre o método empírico. Então, o método empírico ele envolve a execução de medidas de calor ou transferência de massa controladas envolvendo as correlações de parâmetros adimensionais. Então, vamos supor uma placa. Nesta placa, temos um circuito interno. Esse circuito ele tem a capacidade de dispersar, de gerar
uma determinada quantidade de energia térmica, uma transferência de energia de elétrica para térmica, e ele está acoplado a uma placa plana horizontal. Sobre esta placa plana, teremos um escoamento. Então, aqui temos o escoamento, aqui temos o circuito, de tal forma que a quantidade de energia, o calor transferido é sempre igual, ou seja, constante. Controlamos isso através deste circuito. Então, ligando no circuito, chegando a um ponto de equilíbrio, teremos uma transferência constante de energia térmica. Este fluxo de energia é dado por I vezes Z, da lei de Joule, que é igual a quantidade de energia térmica, que também pode ser igual por um balanço de energia, considerando que toda energia entra através dessa transferência de elétrica para a térmica e sai por convecção, ou seja, desconsiderando o fenômeno de radiação, igual a H médio multiplicado pela área multiplicado por uma diferença de temperatura média, correto? Então, dizemos que é uma diferença de temperatura média porque consideramos a temperatura da superfície sempre constante, chegamos a um valor constante para ela. Vamos explicar melhor como isso é feito depois. Então, fazendo várias medidas, variando o número de Reynolds através, por exemplo, da velocidade do escoamento e variando o número de Nusselt, os pontos para um determinado número de Prandtl, ou seja, utilizando um fluido, o mesmo fluido, ou então fluidos diferentes com o mesmo número de Prandtl, foram obtidas correlações que podem ser dadas por uma reta, por retas. Ou seja, é bastante interessante. Isso mostra uma relação entre o Nusselt e o número de Reynolds, uma relação estatisticamente bem comportada. E esta relação, ela tem a seguinte cara: Nusselt igual a um determinado coeficiente multiplicado por Reynolds multiplicado por Prandtl. E qual seria este coeficiente? Outra forma de ver esta mesma correlação é através da nova relação logaritmo de Nusselt sobre o número de Prandtl elevado a n, a sua variação em função do número de Reynolds, temos apenas uma reta, ou seja, todos os dados estão correlacionados a esta reta. Então esta relação ela é dada como falamos anteriormente, e os parâmetros C, M e N são coeficientes independentes da natureza do fluido, ou seja, são coeficientes dependentes do tipo do escoamento. Qual escoamento estamos analisando? É água sobre um cilindro, um escoamento externo de água sobre um cilindro circular, então o C, o M e o N é determinado valor. Se é água numa placa plana, o C, o M e o N são valores diferentes, ou seja, é o mesmo fluido, mas esses parâmetros mudam, então eles são independentes da natureza do fluido. Ok, pessoal, então esta é uma análise empírica, uma análise que vai nos fornecer já parâmetros correlacionados. Agora, também é importante conhecermos uma análise teórica, pois, do ponto de vista teórico, podemos ter uma maior manipulação das variáveis e descobrir suas influências. Então, temos aqui uma placa plana, vamos fazer essa análise teórica sobre um escoamento laminar sobre uma placa isotérmica. E estas aqui são as equações do transporte, já consideradas como em regime permanente. Então, essas equações nós já vimos. E bidimensionais. Então, podemos ver que as variações ocorrem apenas em x e y, já que é um escoamento sobre uma placa plana laminar. Então, vamos analisar apenas este trechinho aqui do escoamento, o trecho laminar. Então, pessoal, esta análise ela envolve a solução por similaridade, é o chamado método de Blasius. Eu vou explicar resumidamente como é feita essa análise e depois nós já vamos para as respostas, para o resultado dessa análise. Não vou focar em toda a matemática desenvolvida aqui, utilizada. Então, basicamente, definimos funções correntes. Então, U
é igual a função corrente de psi, até coloquei aqui para sabermos os nomes dessas variáveis, é drom psi, drom y. E o v é menos drom psi, drom y, ou seja, o psi é a função potencial para as velocidades. Definimos também uma nova variável dependente, então é psi dividido por u infinito, raiz de mi, x, u infinito novamente. Ou seja, essa aqui é uma variável f em função de eta, então temos aqui eta. E o que seria o eta? É dado como y multiplicado por raiz de u infinito sobre ni vezes x. Ou seja, o que estamos fazendo aqui? Tínhamos duas variáveis, u e v. Agora teremos apenas uma variável, que é o psi. E a distância da parede era a terceira variável. Agora ela é eta. E eta já é uma variável que engloba x e y. Ou seja, tínhamos as funções u e v e as variáveis y e x. Agora temos apenas duas, a eta e a psi. Então, u pode ser dado como esta função, u infinito multiplicado por df deta, e o v pode ser dado como esta função aqui, que é um pouco maior. Substituindo as derivadas, teremos isto. Temos toda essa manipulação matemática. Ou seja, vamos pegar as funções que queremos analisar e substituir por essas variáveis. Então, queremos analisar a transferência de quantidade de movimento. Então, substituímos essas variáveis por estas variáveis. Ou seja, o que fazemos? Transformamos uma equação diferencial parcial com múltiplas variáveis em uma equação diferencial ordinária não linear. Não linear porque temos aqui a multiplicação de um f, um d2f deta 2. Ou seja, o que era muito complexo para ser resolvido agora é só complexo. Utilizando as condições de contorno dadas, que são essas condições, então transformadas em condições de similaridade, aplicamos como as condições de contorno do problema. E esta equação é resolvida. Desta forma, esta equação é resolvida e nos fornece a seguinte solução. Temos que a variação de eta é a seguinte. Vamos supor que eta varie de 0 até 6,8. E isso nos dá uma variação de f de 0 até 5, é uma determinada variação de f, uma variação de df deta e uma variação de d2f deta. Ou seja, conhecemos todas as propriedades toda a velocidade dessa camada limite. Queremos saber qual é a velocidade u em determinada posição x, y. Então vamos lá e calculamos com x, o y, o infinito e a viscosidade, calculamos o valor de eta. Então temos aqui o eta. Por exemplo, eta 3,6. Para eta igual a 3,6, o f é igual a 1,93. E também temos que o df deta igual a 0,923. Com esse valor de eta, de df deta, podemos vir aqui e calcular qual que é o valor da velocidade. Então, u sobre o infinito igual a 0,923. Se o infinito, por exemplo, é igual a 1, a própria velocidade nesta posição é igual a 0,92 aproximadamente metros por segundo. Então, com esta tabelinha aqui, por exemplo, temos a solução desta equação. Isso também nos fornece alguns dados importantes, como, por exemplo, a tensão de cisalhamento na parede. Como temos a solução teórica, podemos calcular a tensão de cisalhamento, que é dada como mi multiplicado por dρm, dρm, y igual a 0. Substituindo pelas novas variáveis e aplicando as condições de contorno, chegamos a esta equação. O tal S igual a 0,332 multiplicado por 1 infinito multiplicado por raiz de ρ, mi,
U infinito sobre x. Então temos aqui um valor da tensão de cisalhamento. E o coeficiente de atrito, ele em função dessa tensão de cisalhamento, ele será igual a 0,664 Reynolds elevado a menos 1 sobre 2. Ou seja, temos uma definição para este coeficiente de atrito. Ele é proporcional ao número de Reynolds elevado a 1 sobre 2. O que isso nos indica? Indica o seguinte, vamos supor que numa determinada relação do coeficiente de atrito pelo número de Reynolds, então aqui é o coeficiente de atrito, aqui, e aqui é o número de Reynolds, este coeficiente de atrito ele decairá com o número de Reynolds. Vamos fazer aqui numa corzinha. Ele decairá com o número de Reynolds. Então, aumentou o número de Reynolds, diminuiu o coeficiente de atrito. Agora, partindo para a equação de energia. A equação de energia ela pode ser resolvida da mesma forma. Então, vamos substituir novas variáveis e faremos da mesma forma. Novamente, não vamos entrar em detalhes. Bem, resolvendo a equação de energia, chegamos a esta relação. O dt asterisco deta é igual a 0,332 Prandtl elevado a 1/3. Isso para Prandtl maior que 0,6. Dessa forma, podemos determinar o coeficiente convectivo local, que será dado por esta relaçãozinha aqui. Utilizando o H para o cálculo do Nusselt, aqui chegamos à relação Nusselt é igual a 0,332 número de Reynolds elevado a 1 sobre 2, número de Prandtl elevado a 1/3. Ou seja, Nusselt ele varia tanto com o número de Prandtl quanto o número de Reynolds, o que já era esperado. E ele tem uma cara, essa variação tem uma cara. Ela é dada por a raiz quadrada de Reynolds e a raiz cúbica de Prandtl, ou seja, o Nusselt aumenta com o aumento do número de Reynolds. E também, para este tipo de escoamento, nessa análise teórica, só lembrando, pessoal, que essa análise teórica é para escoamento laminar, incompressível, newtoniano, sobre uma placa plana perfeita horizontal, ou seja, é uma análise com muitas restrições, porém, essas restrições, mesmo elas ocorrendo, essa análise ainda nos dá indicativos interessantes para conhecimentos de escoamentos mais complexos. Vamos falar um pouquinho dessa relação das camadas limite, de tanto fluidodinâmica quanto térmica. Então, teremos que essa relação entre a espessura da camada limite fluidodinâmica e a espessura da camada limite térmica é aproximadamente igual a Prandtl elevado a 1/3. Sabíamos que o número de Prandtl, a sua variação mudava essa relação entre as camadas limites. Para Prandtl, por exemplo, igual a 1, as camadas limites tinham a mesma espessura, maior do que 1 ou menor do que 1, uma já era maior do que a outra. E essa relação ela é encontrada como 1/3, a raiz cúbica. E os parâmetros médios, calculados da forma que foram apresentados na introdução, chegamos a estas relações, né? Então, a tensão superficial e o coeficiente de atrito médio. Então, o coeficiente de atrito médio se torna 1,328 multiplicado por Reynolds elevado a menos 1 sobre 2. E o Nusselt médio, ele é dado como 0,664 Reynolds, raiz quadrada de Reynolds, raiz cúbica de Prandtl, que é a relação Nusselt médio igual a 2 vezes o número de Nusselt local. Então é o dobro sempre do Nusselt local. O que representa fisicamente os valores médio e local? Bem, essa definição foi mostrada na introdução à disciplina. Vimos que o valor local é relativo a exatamente aquele ponto, naquele local, qual que é o fluxo de calor. Fluxo de calor é a quantidade de calor por área, por uma determinada área. E o médio representa uma média de toda aquela placa
daquela posição para trás. Qual a diferença entre os dois? Também já foi mostrada. E se o valor é médio, por que então depende de x? Porque é o seguinte, o valor é médio até naquele determinado ponto x, correto? À medida que o x avança, esse valor médio é médio de uma outra integração. Então vamos voltar aqui na figura da camada limite. Então, só para explicarmos melhor o que representa, vamos supor esta figura que é a solução do exercício que fizemos na aula anterior, na introdução. Temos aqui o H, que é o H local, e o HB, que é o H barra, o H médio. O H local, vamos supor que x é igual a 2. O valor de H local é igual a aproximadamente 20 watts por metro quadrado por grau Celsius. E o que representa aqui, na distância x igual a 20, o fluxo de energia térmica naquela posição tem que ser calculado com H igual a 20. E o H médio, o que representa? O H médio representa, para 20 também, o H médio ele é igual a 30. Ele representa qual que é a quantidade de calor, qual que é a energia térmica total que flui através daquela placa de x igual a 20 para trás. Então, de 0 até 0,2, um H médio utilizado pode ser igual a 30, correto? E este H médio ele é baseado na integral em toda a área azul. Estou desenhando muito porcamente aqui. Não, horrível meu desenho, mas beleza. Foi possível de entender. É a integral em toda aquela área. Então essa é a diferença. Logo, a resposta é: o H médio varia com x, porque a cada distância, à medida que x vai aumentando, essa área integrada para o cálculo do H médio também modifica, e por isso esta variação com x. Continuando, é de grande importância também, além do escoamento laminar, o escoamento turbulento. Para o escoamento turbulento, uma análise teórica já é muito mais complexa. Então ficamos com análises empíricas ou análises numéricas, que são mais modernas. As empíricas existem há muito tempo e nos auxiliam de forma aceitável. Logicamente, neste tipo de fenômeno, nesta nossa área, que é a área de tanto hidrodinâmica, transferência de energia térmica, trocadores de calor, sempre ocorrem variações. Então, a confiabilidade, o erro relativo, pode ser em torno de 10%, 15%. E esses parâmetros são aceitáveis, porque são fenômenos bastante complexos. E o escoamento turbulento não é para menos. O escoamento turbulento tem grande complexidade e sua compreensão ainda é um desafio para todos. O escoamento turbulento, é só essa figurinha aqui para mostrar a transição de laminar para turbulento. Lembrando que estamos tratando aqui parâmetros locais. Logo, para escoamentos turbulentos, o coeficiente de atrito local ele é dado como coeficiente de atrito local igual a 0,05292 Reynolds elevado a 1/5. E este intervalo do número de Reynolds é entre o número de Reynolds crítico e menor do que 10/8. Pois, como são advindas de relações empíricas, essas correlações elas apresentam determinado domínio de efetividade. Maior que 10/8, outras correlações são necessárias. Essas aqui que estamos mostrando são as mais básicas. A espessura da camada limite é dada por 0,37 x Reynolds elevado a menos 1/5. E a camada limite fluidodinâmica é aproximadamente igual à camada limite, a espessura, certo? A espessura da camada limite térmica. O número de Nusselt local é igual ao número de Stanton
multiplicado por Reynolds multiplicado por Prandtl. Então 0,0296 Reynolds elevado a 4/5 multiplicado por Prandtl a 1/3. E a sua validade é entre Prandtl 0,6 e Prandtl 60. Logo, uma primeira análise que podemos fazer é que o decaimento do coeficiente de atrito para o escoamento turbulento é mais lento do que para o escoamento laminar, pois temos aqui que o Reynolds, a potência do número de Reynolds é menos 1/5, e para o laminar só relembrando, para o laminar, esse aqui é o médio, e para o laminar é menos 1/2. Outra análise que podemos ter, outra conclusão, é que o crescimento da espessura da camada limite é mais rápido, ou seja, no escoamento turbulento, essa espessura ela aumenta mais rapidamente do que em escoamentos laminares. Tem um ponto bastante interessante aqui que temos curiosidade em entender. É a questão que essa relação entre as espessuras da camada limite não é mais dependente do número de Prandtl. Elas são iguais. Por que isso? É o seguinte, em escoamentos turbulentos, diferentemente de escoamentos laminares, os mecanismos de transferência, tanto de quantidade de movimento linear quanto de energia térmica, eles são dados preferencialmente pelo mecanismo de advecção. Como temos vários vórtices, um escoamento não organizado e o transporte de massa de forma não permanente, nós temos que os mecanismos advectivos eles são mais importantes do que os mecanismos difusivos para o transporte de qualquer propriedade, diferente do caso laminar. No caso laminar, temos vários chamados layers, várias camadas de escoamento. Essas camadas elas não interferem uma na outra, elas permanecem bem organizadas, e o mecanismo principal de transferência de qualquer quantidade entre as camadas é por difusão. Por isso, o número de Prandtl é importante para a relação entre as camadas limites. No entanto, para o escoamento turbulento, não existem essas camadas e o mecanismo principal é o transporte de massa, é o mecanismo advectivo. Ou seja, as duas camadas limites são independentes das propriedades do fluido, do número de Prandtl, ou seja, são aproximadamente independentes de Prandtl ou número de Schmidt. E também nos fazem refletir sobre seu comportamento. Vemos que o coeficiente de atrito 0,664 Reynolds elevado a menos 1/2 para escoamentos laminares, para escoamentos turbulentos 0,0592 multiplicado por Reynolds elevado a menos 1/5. E o comportamento pode ser exibido pela seguinte figura. Então, à medida que o escoamento é laminar, temos um determinado coeficiente de atrito. Na sua transição, ele aumenta e depois ele volta a cair. Já explicamos os mecanismos que regem este comportamento, mas há basicamente dois. Uma diminuição devido ao perfil. À medida que a espessura aumenta, o perfil fica mais suave e esse coeficiente de atrito diminui. E também a transição, esse aumento devido à mudança no regime de laminar para turbulento. Uma vez que, quando analisamos uma determinada placa, uma camada limite não exatamente apenas sobre placa, tudo que estamos vendo aqui podem ser extrapolados para outros tipos de geometria. Por exemplo, em um trem, vamos supor um trem, ele tem um grande comprimento, uma pequena área de seção transversal, então podemos considerar que ele tem uma grande placa. Poderíamos utilizar, em uma análise teórica, alguns conceitos que obtemos através de uma análise simples, de geometria simples. Só que quando analisamos uma determinada camada limite, nós observamos que ela sempre inicia laminar e transiciona turbulento. Sempre é uma maneira teórica de dizer. Muitas vezes o escoamento ele já chega turbulento, então ele é totalmente turbulento ao longo de toda a camada limite. Mas vamos tratar no escoamento que inicialmente ele é laminar.
Quando calculamos o coeficiente de atrito médio ou número de Nusselt médio, estamos calculando um valor médio que aborda tanto uma região laminar como uma região turbulenta. Então, seus valores, eles dependem de uma integração na região laminar e uma integração na região turbulenta, de tal forma que há uma média nas duas regiões. Aplicando os valores definidos nesta integração por parte, chegamos ao seguinte resultado. Então, um escoamento misto, ou seja, composto de regimes laminar e turbulento, ele tem o seu número de Nusselt médio dado por 0,037 Reynolds de L. O que é L? L é o comprimento que estamos analisando, o comprimento, por exemplo, total da placa, elevado a 4/5, menos A vezes Prandtl elevado a 1/3. O que é esse A? Este A, ele é dado pela seguinte relação. É apenas um termo para simplificar a equação. Ele é dado como uma diferença entre 0,037 Reynolds crítico elevado a 4/5 menos 0,664 Reynolds crítico elevado a raiz quadrada de Reynolds crítico. O que seria Reynolds crítico? Reynolds crítico é o Reynolds de transição. Qual é o valor do número de Reynolds na transição de laminar para turbulento? O coeficiente de atrito, este é o número de Nusselt. O coeficiente de atrito ele tem uma forma bastante similar e seu valor é dado por 0,074 Reynolds elevado a menos 1/5 menos 2A sobre Reynolds de L. E o A está aqui, está informado. Esta equação ela é válida somente entre Reynolds L de Reynolds crítico até Reynolds 10/8, igual a 10/8. Por que se inicia em Reynolds crítico? Porque abaixo disso o escoamento é totalmente laminar. Para um escoamento laminar não é necessário esse tratamento como um escoamento misto. Ok, pessoal, esta é a primeira parte sobre escoamentos externos. Nas próximas aulas vamos ver outras geometrias, outras correlações e também realização de exercícios, como por exemplo, temos este primeiro exercício aqui, que vamos tratar deste balanço na superfície do baú, de uma parede isolante, qual que é a quantidade de energia térmica que temos que fornecer a este baú para manter uma temperatura baixa e não prejudicar, não danificar nenhum alimento, material, etc., que esteja interno, que esteja sendo carregado por esse caminhão. Certinho? Muito obrigado. Até a próxima aula.